Tudo começou quando a família do Pedro encontrou um boneco antigo no sótão da casa da avó. Era bem pequeno, feito de pano, com olhos de botão e um sorriso costurado meio torto. O Pedro achou ele estranho, mas sabe como é, decidiu guardar o boneco no próprio quarto. Naquela mesma noite, algo aconteceu. Ele acordou de madrugada para beber água e viu o boneco sentado na cadeira, bem em frente à cama dele. Pedro ficou confuso. Ele tinha certeza absoluta que tinha deixado o boneco dentro da gaveta antes de dormir. No dia seguinte, ele pegou o boneco e guardou de novo, pensando que talvez estivesse cansado e se enganado. Mas na madrugada seguinte, ouviu um som bem leve, como se um tecido estivesse sendo arrastado pelo chão. Ele acendeu a luz do abajur com o coração acelerado, e lá estava o boneco. Agora, no chão, bem ao lado da cama. O Pedro começou a pensar que talvez fosse sonâmbulo ou que sua imaginação estava pregando uma peça nele. Mas quando ele pegou o boneco para colocar de volta na gaveta, ele percebeu uma coisa que parecia impossível. O boneco estava maior. Não era muito, mas parecia que tinha crescido alguns centímetros. As costuras nos braços e pernas estavam mais esticadas. A mãe do Pedro, claro, disse que era só impressão dele, que bonecos não crescem. Mas na terceira noite, não tinha mais como negar. Ao acordar no meio da noite, Pedro viu o boneco em pé, encostado na parede do quarto. Agora ele tinha quase o tamanho de uma criança pequena. O sorriso torto de linha tinha se alargado. A costura parecia ter se rompido um pouco nos cantos, como se ele estivesse tentando sorrir de verdade. Mas o pior ainda estava por vir. Na quarta noite, Pedro acordou com o som de passos pequenos no corredor. Passos curtos, irregulares, como se fossem de algo com pernas de pano. Com muito medo, ele saiu da cama e abriu a porta do quarto bem devagar. O boneco estava lá, parado no meio do corredor escuro. E ele estava muito, muito maior do que antes. Já era do tamanho de um adulto. Pedro tentou correr de volta para o quarto, mas a criatura deu um passo na direção dele. Os olhos de botão, que antes eram pequenos, agora estavam enormes, costurados com linhas grossas e escuras, como se tivessem sido trocados recentemente por olhos maiores. Ele bateu a porta com força e trancou, desesperado. Por alguns minutos houve um silêncio total. Um silêncio que dava mais medo do que qualquer barulho, até que algo encostou suavemente na porta e começou a arranhar. Arranhões lentos, longos, que subiam e desciam pela madeira. Pedro, em pânico, pegou o celular para ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas, de repente, a tela acendeu sozinha e abriu a galeria de fotos. Havia uma foto nova ali, tirada segundos antes. A foto mostrava o boneco, agora gigantesco, agachado do lado de fora da porta, olhando diretamente para a câmera como se tivesse tirado uma selfie. O problema é que o Pedro não tirou essa foto. A última coisa que os pais dele ouviram naquela noite foi um grito vindo do quarto do Pedro. Quando eles correram e arrombaram a porta, o quarto estava vazio. A cama estava vazia. A única coisa lá dentro era o boneco. Pequeno de novo, do seu tamanho original, sentado no meio do quarto, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com o Pedro. Mas dizem por aí que, se você encontrar um boneco antigo, feito de pano e com um sorriso costurado, nunca, jamais o deixe sozinho no seu quarto. Nunca. Obrigado por assistir. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!